Agora, direto do estúdio da Holiday Produções, mais uma edição da Live do Empresário. Um bate-papo ao vivo com profissionais dos mais diversos segmentos da sociedade. Apresentação: Amaury Figueira. Vamos lá? Uma boa noite para você que está chegando agora na nossa live, no nosso podcast, mais um podcast inédito. E hoje eu estou tendo o imenso prazer de receber o Dr. Fabrício Vieira, eu que eu sou muito amigo dele, amigo da família dele. Mas daqui a pouquinho a gente começa esse nosso bate-papo. Eu quero que você compartilhe com a gente e vamos entrar no momento de oração para edificar a palavra do Senhor Jesus. Se estamos hoje aqui, é porque Deus está permitindo. Ok? Compartilha a nossa live, que nós vamos falar do servo, vamos falar do empreendedorismo do Dr. Fabrício Vieira, e eu quero que você participe com a gente, comentando e compartilhando. Vamos entrar em oração. Convido você a fechar os olhos nesse momento de fé para louvarmos nosso Deus. Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio, minha força e um auxílio sempre disponível no dia da aflição. Hoje, tenho paz sabendo que estou sob o cuidado protetor de um Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca dorme nem cochila. Tu, Senhor Jesus, és um Deus que cuida dos seus, de maneiras miraculosas. Sinto-me encorajado ao ler a Tua palavra, repleta de exemplos do Teu poder sobrenatural. Esses exemplos fortalecem minha fé em Ti e me dão esperança em um Deus todo-poderoso. Embora eu possa não estar na mesma situação que Daniel, fisicamente em uma cova cheia de leões, oro para que me proteja sempre que eu colocar os pés fora de casa, em cada jornada. Que sejas minha proteção e abrigo. Protege-me. O Senhor é o meu socorro, Deus amado. Hoje, Senhor, declaro as mesmas palavras do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastagens, guia-me mansamente a águas tranquilas, restaura minha alma e me conduz por caminhos de justiça, para a honra do seu nome. Poderoso Deus, agradeço por seres o meu bom pastor, o meu guia, mestre e aquele que me salva. Sou grato pelas inúmeras bênçãos em minha vida, bênçãos que são incontáveis. Tens sido fiel para comigo e continua sendo. É apenas por tua bondade, porque és um Deus bom, e nada me falta. Provens para mim espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, concedendo-me tudo o que meu coração deseja de acordo com a tua vontade. Olho para ti em busca de provisão, com fé de que me concederás segundo a tua vontade. Confio e acredito que me proporcionarás com abundância, sem medida. Por isso, agradeço por seres o meu Deus. Neste momento, quero expressar minha gratidão pelo dom da vida eterna que me concedeste por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. Enviaste-o para que eu tenha vida e a tenha abundantemente. Abençoo o Teu nome por essa graça. Este presente da salvação deu-me uma nova perspectiva de vida e acesso a muitas outras bênçãos, como a Tua palavra declara em Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhum bem sonegará aos que andam retamente. Senhor, mereces todo louvor por tua misericórdia e bondade. Tens sido bom para comigo, amoroso e misericordioso. Por isso, bendirei o teu nome hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Reconheço a tua grandeza, Pai, e peço que tua presença divina me envolva a cada dia. Reconheço que tu és a razão, o Jeová, a causa e o doador de todas as bênçãos que desfruto em minha vida agora. Sou abençoado por causa de ti. Tenho favor não merecido por tua causa, Jesus. Tenho vida abundantemente por tua causa. Tenho paz sem temor, alegria sem desespero. E tudo isso é por tua causa, Senhor. Tu és um Deus poderoso, um Deus que me ama, e tem provado seu amor por mim de tantas maneiras. Agradeço e te louvo por tuas muitas promessas que me proporcionam esperança e uma sensação de segurança. Em tua palavra, prometeste proteger-me de todo mal, solidão, mal e inimigos. Nada pode tocar-me sem passar por ti, Senhor, minha rocha e escudo. Amém.
Amém. E assim nós estamos iniciando mais um podcast. Doutor Fabrício, fica à vontade. Doutor Fabrício Vieira, o boa noite seu para os nossos telespectadores e internautas. Boa noite a todos. Agradecer aqui, Amaury. A gente já tem combinado aí já há algum tempo, né? Que a gente tem tentado casar meus horários com os seus. Terça-feira é o dia que eu fico agora em Valença. Que bom, graças a Deus. Coincidiu da gente ter aí a possibilidade de estar aqui. Já estava querendo vir há muito tempo. Agradeço mais uma vez aí o convite. A gente está podendo aqui contar um pouco da nossa história. Sim. Um pouco desse momento que o servo vive hoje, né? De ações sociais, ajudando pessoas, devolvendo sorrisos. Para você ter uma ideia, hoje, nesse momento que a gente está aqui falando, a gente está lá com 10 dentistas franceses na clínica de Volta Redonda e 10 dentistas franceses na clínica de Valença fazendo ação social para a população, né? Isso é muito gratificante. Eu acredito muito na lei do retorno, né? Claro, bem, claro. Retorno Sim. em bem. E nada melhor do que devolver a autoestima, o sorriso, a saúde, começa pela boca. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, exatamente no dia que está ocorrendo essa ação social no Servo. Eu quero mandar um abraço, esse primeiro boa noite aí para você que está chegando, Luiz Cláudio Ramos Dutra, Ivanilson Souza, que é lá de Parapeúna, a minha noiva de Barra do Piraí, Rosemary Coutinho, boa noite, meu amor, Angelina Silva Xavier, a doutora Angelina, Maria José Souza, Robson Vlamir, eu queria que vocês compartilhassem com a gente. Vamos começar lá atrás, doutor Fabrício. Vamos começar lá atrás. Fala pra gente da sua formação, em qual faculdade que você se formou? Eu tenho, assim, a honra muito grande de ter formado aqui em Valença, né? Olha, que glória! Filho de professor. Sim. Fui aluno do meu pai ali na Faculdade de Odontologia de Valença. Não só ter formado aqui, mas ter começado a ministrar aula aqui também. Meu primeiro contrato como professor foi aqui na Faculdade de Odontologia de Valença, né, quando eu estava acabando meu mestrado lá em Campinas. Então eu formei aqui, fui para Campinas fazer um mestrado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E tempos depois, alguns anos depois, eu fui para a UERJ fazer o nosso doutorado lá na área de ciências médicas, na área de oncologia da face, né? Câncer de boca, principalmente, foi a nossa linha de pesquisa. Mas aí você chegou a trabalhar um tempo com seu pai, Fabrício, ou não? Não, muitos anos. Muitos? Trabalho até hoje, né? Não, mas estou falando na época que você se formou. Sim. Assim, são não só no consultório, né? Fiquei um tempo no consultório dele antes de montar o Servo. Depois, quando a gente montou essa versão nova do Servo, ele mudou para lá o consultório dele, ele ficou alguns anos ali no Servo também junto com a gente, até que ele retornou para o consultório dele e dando aula, né? Eu dei aula durante 10 anos na disciplina de cirurgia com ele, aqui em Valença, e 20 anos na disciplina de cirurgia na Universidade de Vassouras também com ele, né? E a gente tem um curso junto de cirurgia bucal aos sábados alternados até hoje, de dente do siso, né? Para treinar aí os recém-formados na arte de remover bem o siso. Uma outra pergunta, há quanto tempo que existe o Servo? Porque Servo é Centro de Estudos e Valorização Odontológica. Por que chegou-se nesse nome? Assim, o Servo ele surgiu num momento de união de vários professores da Faculdade de Odontologia de Valença, né? Carlos Bruno foi um dos fundadores, o meu pai estava junto nesse momento, porque a Faculdade de Odontologia de Valença ela não tinha pós-graduação em odontologia. Então o Servo ele veio para poder abrir essa lacuna de cursos de pós-graduação em odontologia em Valença. E assim ficou durante alguns anos. Depois alguns sócios saíram, quando em 2010 eu adquiri a parte dos outros sócios e montamos o que é o Servo hoje, né? Hoje virou um nome próprio. Servo é Servo Limitado, né? Sim. Como Fabrício, como a Maurício, Sim. Servo. E a gente tem a unidade aqui em Valença e há 2 anos atrás a unidade em Volta Redonda. Olha, que bacana. Há quanto tempo que existe então o Servo em Valença? 15 anos. 15 sobre anos. minha gestão, Sim. Né? 15 anos sobre a nossa gestão, mas ele já existe há mais de 20 anos, né? A gente, quando adquiriu ele estava meio parado, né? A gente adquiriu e profissionalizou. Na época, quando a gente adquiriu, a gente já não estava mais na Faculdade de Odontologia de Valença e a gente adquiriu para profissionalizar a pós-graduação da Universidade de Vassouras.
para dar cursos de pós-graduação pela Universidade de Vassouras. Hoje os nossos cursos de pós-graduação são vinculados à FACOP de Bauru. A gente chancelado, os cursos para brasileiros são chancelados pela FACOP Bauru. E os internacionais, que a gente traz hoje é o nosso grande carro-chefe, tá? São alunos internacionais, eles são chancelados pela UCAM, que é a Universidade Católica de Múrcia, que pertence ao Grupo do Vaticano. Então eles fazem o curso lá com eles, em 180 institutos no mundo, e no último período, assim, no último módulo deles, eles têm a oportunidade de vir fazer uma prática aqui. Já são todos dentistas formados, que estão fazendo o Master em Odontologia, né? E vêm aqui fazer a pós deles aqui, finalizar a pós deles aqui em Valença. Quero mandar um abraço para Lafayette Guimarães, que está mandando também um abraço para você. O grande carioca que mora, o carioca de Valença, mas é um carioca que veio de São João de Meriti, aquele menino que é músico, sim, né? Mora na Biquinha, também está sempre participando. Ney Santos chegando pela primeira vez na nossa live, mas deve ser alguém relacionado ao ciclo de amizade aí do Dr. Fabrício, porque as pessoas vão aparecer primeiro no seu monitor para depois aparecer para mim. E eu fico muito feliz, né? Porque como o Dr. Fabrício falou aqui para mim, isso aí para mim estava sendo como espera de um cometa, né? Que aparece de 86 e 86 anos, sabendo dos compromissos. Agora, Fabrício, tipo assim, eu quero que você se coloque numa situação de um valenciano, porque você é valenciano, né? Como é que é você nascer em Valença e crescer para o mundo? Porque você tem uma vida muito ativa lá fora também na Europa. Como é que é isso? Tem hora que eu paro realmente para pensar sobre isso, né? Porque uma cidade relativamente pequena, né? 70 mil habitantes no interior do estado do Rio de Janeiro, e a gente conseguir hoje ter a representação do servo e da odontologia valenciana em todos os continentes, né? Para se ter uma ideia, a gente já recebeu aqui em plena guerra da Rússia com a Ucrânia, russos e ucranianos juntos sem brigar. Olha, né? que legal, gente. A gente está recebendo alunos da Austrália na semana que vem, a gente tem alunos de toda a Europa vindo para cá, a gente está agora com representantes trazendo alunos do mundo árabe também. A gente acabou de abrir uma representação também no Canadá, já vieram 3 grupos de canadenses. Isso é maravilhoso. Semana passada a gente estava com 32 americanos aqui no nosso centro de Volta Redonda, fazendo o curso de pós-graduação com a gente. Então, isso realmente Por que eles vêm até aqui, né? Realmente Valença, no modo geral, tem uma odontologia reconhecida no mundo inteiro. A Faculdade de Odontologia é uma das pioneiras, né? Professores renomados como o falecido Pedro Iório, que é uma referência no mundo inteiro, né? Carlos Bruno, Fábio Vieira, entre outros, que seria, né? Não teria como falar de todos aqui, são reconhecidos na odontologia mundialmente. Onde a gente vai e fala que é do Brasil, que fala que é do Rio de Janeiro, Valença, sempre tem alguma referência aí a esses nomes que eu citei aqui e outros, né? Alvanir Machado, entre outros professores aí, catedráticos da Faculdade de Odontologia de Valença, né? Eu quero intimamente, né, falar o nome de uma pessoa aqui, mas falar porque é um orgulho ele estar em casa vendo e ouvindo, que é o papai Antônio Fábio Vieira, mandando um abraço para você. É o papai, né? Fábio Vieira é minha referência, meu melhor amigo aí, a gente tem uma ligação muito forte, realmente. Uma ligação que vai além dessa vida. E não só de pai e filho, mas de amigo. Sim, né? sim. De amizade de trabalho, de companheiros de trabalho, de idolatria. Eu sei que ele tem uma idolatria pela minha profissão e eu pela dele, então, pelo jeito de ser que a gente uma referência de pai, um exemplo de vida que eu tenho. É um orgulho muito grande da odontologia mundial que também. Bacana. Né? Há pouco tempo agora fez mais de 50 anos de carreira e vai Parabéns, todos os doutor, dias no consultório. Você sabe que ele acorda às 4 da manhã, ele mexe com os bichinhos ali no sítio e vai 11 horas almoça e está no consultório dele atendendo. Estava saindo para vir para cá, fui lá no sítio buscar os queijos para a gente mandar para o Mundial Sim, do Queijo, que é outra ação. Vai falar daqui a pouquinho. E ele estava chegando em casa do trabalho agora, já estava escuro, né? Então, acorda, está escuro, chega em casa, já está escuro. É um exemplo de trabalho com seus 70 anos de idade, com mais disposição que eu para trabalhar. E isso é um exemplo importante para a gente, para a família, para os filhos, né? Enfim, é muito bacana conviver com ele. Mandando um abraço aqui para a Kátia Berkovic, chegando agora aqui também. Átila Brusini. O Átila é o valenciano carioquês. Tá muito em Valença, mas tá muito no Rio. Átila, né? eu faço
faço parte dos Abruzines há 30 anos, Sim. Me identifiquei muito com essa família, me considero um Abruzine de adoção, sou adotado lá, sou apaixonado pela Elissa Abruzine, que é uma mãe que eu tenho de vida também. Então, o tio Átila é um cara muito querido, um amigo mesmo que eu tenho na vida aí. Tá mandando aqui também, pergunta do Luiz Cláudio. Isso, Ramos. Fabrício, qual é o mais prazeroso, odontologia ou criar cabras e fabricar queijos? Rapaz, assim, eu falei outro dia que eu não sei se eu sou um dentista que faço queijo, Sim. ou se eu sou um queijeiro que fez odontologia. Porque o queijo, o leite, a produção de leite está na minha família desde sempre, né? A gente tem essas referências do Zé Felício Vieira, né? Ali Sim, claro. O jipinho dele. Isso. Né? Então, assim, a minha referência de vida é o meio rural. Nós somos 4 gerações já no meio rural. Sou apaixonado. As cabras, elas vieram realmente na minha vida desde os 12 anos de idade. Eu não achava que eu ia fazer odontologia. Eu lembro que a primeira vez que eu acompanhei meu pai... Eu cheguei a ver um vídeo seu pequeno, que você mandou no Instagram pra mim. Eu cheguei a ver. Pequeno, já Isso. com vaca, com cabra. Você já tinha uma cabrinha que você ficava debaixo do seu braço. E assim, a primeira vez que eu acompanhei meu pai num paciente operado dele, foi um acidente em Barra do Piraí. Por coincidência, ano passado, essa paciente veio vir tratar com a gente de novo. Veio fazer um implante comigo depois de 50 anos, sei lá, 25 anos atrás, eu tô com 25 anos de formado, então deve ter uns 30 anos atrás que ela sofreu esse acidente, e eu vi meu pai fazendo um procedimento dela e eu desmaiei, e eu falei, eu não quero isso pra mim. Olha. E aí depois foi uma paixão a odontologia, me encontrei realmente na odontologia, consegui conquistar, eu acho que uma carreira sólida e vitoriosa na odontologia, né? Sou o único, só tem 2 brasileiros na lista dos 2 melhores do mundo na Global Dental Summit, e eu sou um deles, né, daqui de Valença. Que glória, parabéns. Vou receber agora em abril próximo uma homenagem a isso em Dubai. Somente um brasileiro vai lá receber essa honraria. Que glória, cara. Deus então, é maravilhoso. Faço parte do Colégio Brasileiro de Cirurgia, recebi o título na mão do meu pai, isso é uma honraria inúmera, né? Como membro titular e agora como imortal da Academia de Odontologia Brasileira também. Então, sinto-me realizado na odontologia. Eu gosto de sentar na cadeira, Sim. Eu gosto de receber os problemas das pessoas ali, de tentar achar uma solução. E eu gosto de casos complexos, né? Eu gosto de pegar aquele caso que ninguém quer pegar para resolver e tentar achar um caminho e tentar entender o porquê, porque o mais difícil da odontologia, isso eu aprendi com meu pai, é diagnosticar. O que fazer, tem um monte de protocolo pronto aí, mas o mais difícil é você saber o que causou aquilo. Porque não adianta você colocar um dente se o cara tem um bruxismo, você não vai cuidar da causa do bruxismo, vai perder o dente de novo, vai perder o implante. Então é diagnosticar o que levou aquele paciente àquele colapso, àquele problema. Muita coisa emocional envolvida, né, para a perda de dente. Não somente o que leva à perda do dente, mas também a perda do dente ainda aumenta essa questão emocional de depressão, autoestima. Então eu gosto desse momento ali com o paciente, de investir, não é perder tempo, mas investir tempo no diagnóstico, de entender a angústia da pessoa ali naquele momento, né? O Luiz Cláudio Ramos está fazendo outra pergunta. Daqui a pouco eu faço da Caixa, porque está tendo perguntas do Capril aqui também. Fabrício, o Servo tem algum trabalho gratuito para pessoas carentes? Puxa, nossa, isso é muito importante falar sobre isso. A Mauri, ano passado, a gente doou, né, através dessas ações sociais todas, mais de 8 mil implantes juntando as 2 unidades. Como é que a gente faz isso? Quando a gente vende um projeto para o dentista internacional vir fazer ação social, a gente embute ali o valor dos implantes para que eles paguem. E eles conseguem, a gente conseguiu entender que eles têm essa necessidade de vir a priorar aqui, né? Eles também querem fazer essa ação social, até porque estão ligados a universidades católicas e tudo mais. E eles conseguem também abater isso nos impostos deles lá. Então a gente consegue fazer isso. Vamos fazer um número básico aqui, Amaury. 8 mil implantes, né? Num consultório particular hoje, R$ 1.800 um implante. O implante, quando eu falo, é a parte cirúrgica. São 14 milhões de reais de doação. A gente ainda faz, em convênio com 7 prefeituras da região, a remoção de dente do siso gratuitamente, instalação de aparelhos ortodônticos, biópsias, né? A tratamento endodôntico nos cursos de pós-graduação, sem taxa nenhuma, desde que com convênios das prefeituras da região
A gente faz também para essas prefeituras uma prestação de serviço de capacitação do profissional gratuitamente. Do dentista da rede pública, ele vai ser encaminhado para a gente faz a capacitação desse dentista dentro dessas áreas de prevenção de câncer de boca, que é um problema seríssimo, né? Para a questão aprender a fazer um diagnóstico precoce desse câncer, de fazer uma biópsia, da parte de emergências médicas no consultório odontológico. Muitos dentistas não estão preparados para poder encarar um paciente que está tendo um infarto numa cadeira, está tendo um problema. Então a gente faz todo esse preparo do dentista também para a prefeitura gratuitamente, né? Entendi. Tô mandando um abraço aqui também, acabando de chegar aqui, Ricardo Moraes Amedeu, o popular tucano, presidente do Democratas. Chegando outra pessoa aqui, ó, Eliette Pereira Barbosa. A Eliette é irmã de vida, né? Irmã de Samuca. Chegando aí também, Luciano. Meu querido, eu chamo Coruja, o doutor Sérgio D'Alessio, chegando aí Coruja. também. Você sabe que eu passei no vestibular junto com Coruja. A gente passou no vestibular, a gente passou para Nova Iguaçu primeiro. Ele ficou, e eu na repescagem do edital de vagas que tinha naquela época, né, que era Sesgran Rio. Sim, verdade. Eu passei para Valença, mas a gente começou estudando junto em Nova Iguaçu. A gente tomou trote em Nova Iguaçu, né, Coruja? Mandando um abraço aqui por um grande irmão meu que tem essa voz maravilhosa de abertura e encerramento. Há 5 anos que está lá em Ponta Grossa, né? Que é o André Rodrigues, trabalhou pelo Sistema Globo de Rádio, continua na comunicação, pai do Paulo Rodrigues em Valença. André, muito obrigado pela participação. Edmar Oliveira também chegando. Vamos falar mais um pouquinho do Servo. O Servo está há 2 anos em Volta Redonda. 2 anos em Volta Redonda, a gente foi muito bem recebido lá pela prefeitura. Temos um convênio lá um pouco mais avançado, que lá a gente ainda consegue, para os pacientes encaminhados da prefeitura, a prefeitura paga a prótese também. Isso é um grande avanço, que bacana. Né, que a gente ainda não conseguiu aqui, mas que lá a gente tem não só a doação do implante, mas também a doação das próteses para... Tem uma fila, é lógico, né? Mas a prefeitura paga o laboratório diretamente, a gente molda, entrega para o laboratório, a prefeitura paga o laboratório, não tem envolvimento de dinheiro público com a gente, mas a gente dá a mão de obra gratuita, moldagem, instalação da prótese, muito bacana. das próteses. E a prefeitura lá tem esse modelo já, né, com a gente. A gente também faz a capacitação lá dos dentistas. A unidade lá é menor, Mauri. Ali na vila, na rua 33, a nossa é 41, é paralela a 33 ali, né? E a gente está hoje, essa semana passada, para você ter uma ideia, a gente fez 114 cirurgias de pacientes que tinham perdido todos os dentes, devolvendo todos os implantes em 114 pessoas em 10 dias. Foi o maior número já registrado aí pela empresa até hoje, em tão pouco tempo, né? Mandando um abraço para José Leandro em Rio das Flores. José Leandro, eu não preciso nem apresentar, porque dispensa apresentações, que é o doutor Fabrício Vieira, grande valenciano, também chegando Arlindo Bastos, lá de Parapeúna. Mas quem a Eliette colocou, a Mauri querido, sempre com lives sensacionais. Obrigado, Eliette, obrigado. E pela sua presença também, que teve no Flashback na Festa Retrô. A Eliette, ela faz ela cozinha demais. Eu quero me devendo aí, que eu quero comer aquele pão de batata. Que olha, que bacana, faz, né? Bom saber. Sim, a Kátia Bercovitch colocou aqui, que a gente vai já entrar aqui, tem até propaganda aqui da Rota do Queijo, né? É uma propaganda que veio com a UDS, que eu agradeço muito essa parceria que teve aqui durante 6 ou 7 meses com o David Nogueira, né? Que anunciou com a gente aqui. Eu fiquei muito feliz. A Kátia colocou Capril do Lago com queijos surreais, sobrenaturais, de tão maravilhoso. A gente vai fazer um ping-pong, às vezes vamos voltar no Servo, tá, o Fabrício? Eu estamos aqui para conversar. E eu quero saber o seguinte... eu sei que tem quem quiser lá no Instagram. Qual é o seu Instagram, Fabrício? Fabrício Ledraper Vieira. Fabrício, eu vou digitar daqui a pouquinho, enquanto ele estiver falando. Fabrício Ledraper Vieira. E você vai ver lá as fotos, as histórias, os vídeos. Como é que surgiu essa ideia do Capril do Lago? Porque ali é onde vocês moram. Sim, né? Sim. E eu sei que no passado você deve gostar até hoje sobre a pescaria, os seus peixes lá, que você não deve nem pescá-lo, deve fazer carinho, né? São bichinhos de estimação. Fala pra gente. Teve o Pesca e Pague, né? O primeiro Pesca e Pague de Valença foi nosso, né? Sim. Mas o Pesca e Pague, ele já foi uma ação
depois do Capril. Vamos pensar assim que 1986, eu ganhei uma cabra e comecei o Capril de uma forma muito simples ali na beirada do lago, né? Com sapê, com madeira ali da fazenda mesmo, né? Um ranchinho simples. Logo na sequência a gente montou um Capril um pouco maior já, com casqueiro. Ficou lindo, né? No dia da inauguração dele eu lembro que deu uma tempestade, arrancou as telhas todas, a gente foi lá, o meu pai reconstruiu tudo. E aí construímos depois um grande Capril, onde hoje é a casa do meu irmão Digô, já pensando em produção em volume de leite e entregar esse leite para venda direta, né? Não deu certo nenhuma das 3 primeiras versões. Quando eu fechei o terceiro Capril, eu peguei o dinheiro e montei o Pesque Pague. Foi o primeiro Pesque Pague de Valença. E isso eu ainda estava na faculdade ainda, fazendo faculdade. Foi em 96, 97, por aí, que a gente abriu o Pesque Pague e ficamos até 2002. Parei com o Pesque Pague quando eu fui fazer um mestrado em Campinas. E ficou aquela estrutura parada ali, ficou aquele desejo das cabras sempre. E aí, quando a minha filha nasceu, eu comprei algumas cabras porque ela tinha intolerância à lactose da vaca. E o leite de cabra é o que mais se assemelha ao leite humano, né? Uhum. Por questão de intolerância, a gente foi para buscar esse caminho. E depois, na pandemia, que veio realmente aquela assim, eu tô aqui no sítio, minha paixão tá ali, vamos investir de novo. E aí eu fui para esse caminho de começar a fazer queijo de novo e não parei mais. Olha, gente, olha, anos, né? olha as circunstâncias, né, que tipo assim, a gente sabe que o que passou, né, com relação, eu não vou falar o nome da doença, passou, as pessoas, como eu também tive perda de equipamentos, perda de material, e tive que reiniciar uma coisa nova na minha vida, porque até eu ainda continuo fazendo som, tenho material para bandas, eventos e tudo, né? A gente, o que aconteceu com você, Fabrício, e toda a família, né? É uma coisa que você tinha uma paixão desde novo, desde os 12 anos, aquilo ali chegou, aflorou, né? Para poder fazer... Voltou aquela paixão. E a gente já tinha estrutura ali que era o... Se você for lá, não sei se você teve a oportunidade. Eu já fui há pouco tempo para poder almoçar, mas estava fechado. A gente fechou o restaurante. Sim. Mas se você for lá para ter uma experiência de degustação, você vai ver que aonde eu tiro o leite era o balcão do bar. É da mesma altura do balcão, até para que tenha ali uma experiência, né, do cliente tirar o leite, provar o leite. A gente dá uma palestra explicando como é que é a diferença do leite de cabra para o leite de vaca, das propriedades, né? Porque a gente tem essa mania de leite de vaca, né? Mas o leite de vaca na humanidade é de 200 anos para cá. Há 11 mil anos que se toma leite de cabra. Sim. Leite era de cabra, carne era de ovelha e carneiro, né? E as vacas eram para arar a terra, para poder preparar a terra para o plantio. Com a Revolução Industrial, não tinha o que fazer com as vacas, começaram a comer carne de vaca e a beber leite de vaca. Mas o leite de cabra, ele é muito melhor para a gente do que o de vaca. Por quê, Mauro? A molécula do leite de vaca é muito grande. Então você toma um copo de leite de vaca, você fica empazinado, demora 3 horas para digerir um copo de leite de vaca. De cabra é meia hora. Sem contar que cabra é 40% menos colesterol e 40% mais cálcio do que vaca. Sim. Então é um nutriente perfeito, é super hidratante, né? Tanto é que tem a lenda que Cleópatra tomava banho de leite de cabra para permanecer jovem dela. Sim. Né? A gente tem até um projeto de uma linha de hidratantes e sabonetes lá que está parada com leite de cabra, porque funciona muito bem para isso também, né? O único sabonete, por exemplo, que ele é demaquilante e hidratante ao mesmo tempo é com leite de cabra. Então é um alimento perfeito, ele não tem beta-caroteno, ele já tem a vitamina A pronta, sabe? A molécula é muito pequena, é digestivo para a criança, é digestivo para o adulto, para o idoso. Então foi por esse caminho que a gente seguiu, qualidade do leite, bem-estar animal. Então, eu vou estar sempre fazendo uma pergunta, porque chega com atraso aqui as pessoas, por causa do feed, né, da transmissão. Isso é com relação agora ao servo novamente, tá? O André Rodrigues, que está lá em Ponta Grossa, que é um valenciano e está lá em Ponta Grossa, trabalhando, né? Ele colocou, se eu tiver um dente arrancado, consigo implantar um dente? Um implante, né, no caso, né? O que é o implante? Para quem, às vezes as pessoas confundem um pouco. O implante, ele é um parafuso feito hoje, na grande maioria, do metal chamado titânio, que ele é aceito pelo organismo, então ele se integra ao osso, substitui, portanto, a raiz do dente que você perdeu. Isso é o implante.
né? Implante dentário. O dente a gente substitui colocando uma prótese sobre o implante depois. Então são 2 momentos distintos. O primeiro é a colocação da nova raiz que perdeu, que é um parafuso de titânio, que é a etapa mais cara do tratamento. E essa etapa mais cara, nas nossas ações sociais, a gente consegue fazer a doação, né? Lá nas ações sociais. Não são muitas vagas, esse mês agora a gente teve 50 vagas, já foram preenchidas, mas é só se cadastrar lá, dizer que é para ação social, buscar alguma pessoa que esteja fazendo essa campanha de ação social, né? E sempre deixar muito claro que, por questões éticas profissionais, o servo não pode doar o implante. Sim. Então a gente tem que ter convênio ou com uma prefeitura, ou com uma entidade social, ou com uma entidade religiosa que faz essas doações. A gente está sempre divulgando quem está fazendo essas ações sociais junto com a gente, ou é um político, enfim, uma instituição que está lá fazendo essas ações sociais, mas a gente sempre tem, ou aqui ou em Volta Redonda, as ações sociais de doação de implante. Chegando mais quem, porque repetiu aqui o José Leandro, boa noite a Mauri, boa noite ao entrevistado, bom falar sobre saúde. A saúde bucal, inclusive, é a principal, né? A gente outro dia, eu falei num podcast muito tempo atrás e ficou mal interpretado isso, mas na grande maioria, porque a gente não pode levar estatística como uma coisa à parte, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que não tinham dente nenhum e viveram 100 anos. Sim. Né? Mas, na média, quem não tem dente vive menos. Por que vive menos? Porque não consegue triturar corretamente o alimento, então não tem a absorção total daqueles nutrientes do alimento, tem problemas gástricos, acaba tendo que tomar medicamentos para esses problemas gástricos que causam mais demência, mais Alzheimer, tem uma relação muito grande. É mesmo, doutor? Problemas de saúde bucal com o aumento de Alzheimer, a mesma bactéria, eu até publiquei outro dia um artigo que foi lançado agora na minha rede social sobre essa relação do Alzheimer e doença periodontal. Então, a saúde começa pela boca? Sim, começa pela boca, porque ainda tem a questão emocional. A questão emocional, a baixa imunidade. Você com a imunidade baixa está mais propenso a outras doenças. Então, realmente, tem uma relação muito forte de saúde e saúde bucal, né? Por todo esse contexto que a gente falou aqui. Mandando um abraço para Geni Oliveira também, que está chegando aí, Márcio Cristiano, todos aí que estão chegando, né? Estamos aí muito felizes aqui no nosso podcast, recebendo aqui no estúdio da Holiday o meu amigo Dr. Fabrício Vieira, né? Uma pessoa queridíssima, né? Que trabalha com empreendedorismo, já tem o servo, né? Nas mãos dele já está há 15 anos, né? 15 anos. Mas de fundação, quantos anos? 20 anos. 20 anos. E hoje tem também não é filial, tem uma unidade em Volta Redonda. Existiria uma vontade sua também, Fabrício, porque a gente tem aqui próximo Vassouras, né, de ter uma unidade lá do servo? Vassouras não, mas em Miguel Pereira. A gente está estudando uma unidade em Miguel Pereira. Sim. Foi convidado para ir para lá, montar uma unidade lá. Estamos estudando a viabilidade disso. Então, eu quero até te cumprimentar, porque eu também recebi de você um convite, né, como profissional, para poder apresentar, né, foi o prefeito André Português que veio aí, e foi no cinema que é da família do Roger Gutz, ali do Guta, família Forte, que foi maravilhosa aquela palestra. Ele tem o dom, né? Ele é um cara empreendedor. Uma coisa que prendeu a gente, entendeu? Prendeu, e eu vi ali, Fabrício, o tempo todo, que eu tenho que dar uma de Faustão, te interromper de vez em quando, porque é assim, para eu não perder o raciocínio, que eu via que em tudo que ele colocava, né, graças a Deus, ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele é um cara muito em tudo aquilo que fez. Um cara do bem, um cara família demais. É um cara que eu conheço já há muitos anos. Ele fez aqui quando o meu pai passou aquele momento na prefeitura, que a gente nem gosta de lembrar. Sim. Ele foi um assessor aqui nosso, né? E criou uma amizade, criou um laço de amizade. E a gente, vendo o que ele construiu em Miguel Pereira em apenas 8 anos, né? Há 8 anos atrás, você fala assim, Miguel Pereira vai ter um parque dos dinossauros, né? Você não ia acreditar nunca, o maior do mundo. E o que está vindo ao redor disso, né? O que está vindo de turismo, você pode ver lá, né? E a indústria do turismo ela é muito potente, né? Eu falo muito que se a gente puder ser, se eles falam que vão ser a Gramado
a Gramado do Rio de Janeiro, a gente podia ser Canela, né? Sim. Gramado e Canela estão ali próximos. Justamente, sim. Uma complementação turística. A gente aqui com os queijos, com o turismo cultural, que é muito forte em Valença, e com outros atrativos que estão surgindo aí. Está tentando agora montar, a gente está com um grupo lá de empresários que foram naquela palestra e que estão tentando ali desenvolver projetos audaciosos para parcerias público-privadas aqui em Valença, que isso é muito importante. O empresário ele tem que entender que a cidade pertence à população. Que bom. E que a população e o empresário, ninguém vai ganhar mais do que um empresário que acreditar na sua própria cidade, né? E ele deixou bem claro isso lá, né? A parceria... não vai fazer nada sozinho, até Sim. porque a gente sabe como estão as prefeituras todas hoje, né? Mas o empresário tem que acreditar que ele pode modificar o ambiente da cidade, criando um ambiente próspero para a população, para geração de emprego de qualidade, que isso é muito importante, né? E a gente tem aqui uma cidade que tem uma grande vantagem. A gente tem uma universidade aqui dentro, né, que faz um turismo educacional enorme. Né? A gente viu agora aí o evento que trouxe 5 mil e poucos... Verdade, o Intermed, estudantes, futuros médicos. Estava morrendo de medo da chegada deles, mas o que a gente viu? É uma geração totalmente diferente. Sim. Né? A gente não viu... Eu tive, pessoalmente, eu passei por 10 ou 15 que vieram do Espírito Santo, né, e que pararam na hora que eu estava tirando o equipamento para colocar no Clube da Alegria. E, tipo assim, respeitosamente, né, eles me chamaram de tio, tia, e eu falei, vocês são de qual cidade? Era Espírito Santo. Eu falei, tá gostando de Valência? Estamos, e super educados também. Muito positiva, sim, né? claro. Levar a cidade a cidade tem que aprender realmente ou se preparar melhor, né, para grandes eventos como esse. A gente precisa realmente que a população entenda que a gente tem poucas oportunidades de desenvolver o município e uma delas, talvez o potencial maior é o turismo. A gente tem aí conservatória com toda a história da música, a gente tem Santa Isabel com toda a história de Santa Isabel propriamente dita, né? Temos a Serra da Beleza, temos o Paranã ali, que tem essa história com relação a São Jorge e tudo mais. Então, e o Distrito Sede, né, que tem aí vários atrativos, como a Rota do Queijo no município inteiro. Tá aí a logomarca dela aí, ó. Isso aí, para mim, a partir do momento da Rota do Queijo, estão sendo desenvolvidas outras rotas, sim, né? E estão vindo outros atores aí importantes, como o Rapaz do Mel lá, né? Você já foi fazer essa experiência lá? Não. O Mel da Concórdia? Não. Poxa, pois eu te aconselho, cara. Você pode beber mel de abelha sem ferrão direto da colmeia. Mesmo? Caramba. Ele faz hidratante labial, faz hidromel, faz cerveja de mel. Olha, tem uma gente, série de produtos, você tem uma experiência incrível ali. Tem a questão das fazendas históricas. Então, assim, tem contexto, sabe, Amaury? Tem contexto. Eu acho que pode ser que dê. Sim, eu só entrei para esse lado aí do André Portugal, porque eu tive a oportunidade de assistir. E prende a gente, né, Fabrício? Prende, né, aquela situação toda de você ver ele falando e mostrando um vídeo. Voltando para cá, tá chegando aí o William Moreira, também o Máriozinho do Bar da Galinha, que é o Mário Salles, né, uma pessoa muito querida. Vamos falar agora de uma coisa que eu falei muito aqui, eu sempre falo quando aparece, agora nem tanto, porque o Woods não está mais no patrocínio da live, mas eu sempre mencionava aqui, e toda vez que seu pai aparecia no podcast, na live pelo monitor, com relação à Rota do Queijo, né? Esse prêmio, Fabrício, que você ganhou na França, né? Esse ano nós ganhamos 2 medalhas na França esse ano. Não, e o ano que foi premiado mundialmente. Então, vamos lá. Eu vou contar um pouco dessa história das premiações. Hoje, Valença é, sem sombra de dúvida, a cidade mais premiada do Brasil. Não é só o Caprio do Lago, né? Hoje, várias queijarias aqui têm premiações internacionais. A primeira foi do Rodrigo do Vale ali, sim, né? Conheço o Rodrigo. Vale. Sim. Foi ele que deu esse destaque inicial pra gente aí e que motivou a gente a se preparar para participar de um concurso, né? Participar de um concurso não é chegar na queijaria, pegar um queijo e enviar, né? Sim. A gente vai aprendendo a participar, a saber quais categorias que o seu queijo tem mais chance, enfim. E é uma coisa cara. Pra você ter uma ideia, nós estamos hoje, né? 5 queijarias hoje. Estamos colocando agora, são 7h39. 7h30 entraram 17 queijos num ônibus para ir para São Paulo,
para poder participar do Mundial de Queijo na Suíça, que é a Copa do Mundo do Queijo. E que dia que vai ser esse Mundial? Dia 14 agora de novembro. Olha, gente, 14 de novembro, uma representação valenciana. 5 queijarias. São 15, 5 daqui de Valença. Quem está sendo representado lá, Eduardo Lobono do Búfalo, né? Sim. Dos queijos de búfala. Sim. Tá o Vale do Vento ali, na entrada que vai ali, que é o Lucas e a Isadora, que vai ali para conservatória. Sim. Que estão sempre nessa exposição de vocês aí, né? Valença tá levando queijo. Sim. Né? Rodrigo do Vale e Capril do Lago. Então, no total, são 17 categorias que a gente está concorrendo na Copa do Mundo. Esse é o torneio maior do mundo. São mais de 4 mil queijos de 50 países, 200 jurados. E nesse concurso, ano passado, pela primeira vez, a gente trouxe uma medalha para o Rio de Janeiro, foi uma medalha de prata. Aí tem um outro campeonato, que é o Mundial du Fromage, que é na França, né? Esse é um campeonato que é o campeonato mais disputado que tem. E quando a gente foi, a gente trouxe para Valença. Valença trouxe 4 medalhas, né? O Rodrigo do Vale trouxe medalha de bronze. Eu trouxe uma medalha de ouro, um super ouro, e entramos para a lista dos melhores queijos do mundo. A primeira vez e única até hoje que um queijo brasileiro entrou para essa lista, né? São 10 franceses, um suíço e um valenciano. Então, aí que eu falei outro dia aqui numa live, falei muito, né, na época do Woods, que se a gente abrir um mapa mundi aqui na mesa, né, a gente vai levar um certo tempo para poder achar o Brasil, porque sabe o lado que fica, é um país, é o maior país da América Latina. Agora, para poder achar Valença no estado do Rio só com uma lupa, né? Isso é um orgulho muito grande, né, ô Fabrício? É um orgulho porque hoje, aonde a gente vai com relação a queijo no mundo inteiro, eu fui agora no Canadá para dar uma palestra de odontologia, e me chamaram para visitar fazendas de queijo e conheciam nossos queijos lá. E pediram para eu levar queijo para lá, para as fazendas. Então, aonde a gente vai, sabe, poxa, esse é o queijo de Valença. Valença, não é o queijo do Capril do Lago, né? Eu acho que precisa desse pertencimento da população, de entender que isso é um produto valenciano de muito orgulho. Sim, claro. Eu faço uma comparação que é muito importante para todos, que é com a canastra. Todo mundo já ouviu falar do queijo da canastra, né? Queijo canastra, queijo canastra. Eu não sei se alguém aqui que está na live já foi na canastra comer queijo. Lá tem um queijo, uma receita. Você vai em 30 fazendas, você vai comer o mesmo queijo. Vai diferenciar aqui uma coisinha ali, Sim. um jeito de maturar ali, o outro deixa mofar, o outro lava, mas é uma receita única. Valença tem mais de 200 receitas de queijos registradas. Olha, e dessas gente, mais de 100 premiadas em que concursos bom. nacionais e internacionais. Ninguém tem isso. Nenhum país, nenhuma cidade. Tem país que inteiro não tem o que Valença tem de queijo. Então, assim, é para ter orgulho disso. O valenciano tem que aprender a ter orgulho do queijo valenciano. Ah, vou dar um presente para alguém, dá um queijo valenciano. Fala, esse aqui é o queijo da minha cidade. Sim, verdade. Não precisa ser do Capril, pode ser de outro, mas tem que ser um queijo valenciano como orgulho. Tem que ter na mesa. Vai fazer uma mesa de frios, faz com queijo valenciano, né? Chegando Gabriel Maciel Ribeiro, colocou grande abraço e saudações tricolores, amigo Fabrício Vieira. Saudações tricolores. Um abraço pro meu vizinho aqui em cima, Hélio Valente, né? Parabéns para você, empreendedores de Valença, essa entrevista maravilhosa. Também chegando aqui um morador aqui do bairro da Água Fria, ali embaixo no Carambita. Carambita não, ali é Carambita, é o Alan Rezende, grande Alan, que já esteve aqui na nossa live também. Eu não sei se ele está à frente da associação de moradores, mas esteve. Mas aí, Fabrício, tipo assim, a emoção, cara, porque você estava presente. Não estava. Não estava. E quem que foi? A gente estava aqui na festa do queijo. Sim. Em Valença, porque... E enquanto estava acontecendo lá É muito caro ir, né? Sim. Para ir para um negócio desse, você tem que estar com outros projetos engrenados. Normalmente, Sim. quando eu vou para uma questão de queijo, eu vou com projetos da odontologia engrenados. Ah, tá. Sim, claro, né? claro. Então, nesse eu não tinha conseguido engrenar um projeto para fazer com que eu estivesse na Europa naquele momento do Mundial. E, na verdade, eu não estava levando fé. É mesmo, Fabrício? Zero. Eu falei, na beca, na capital mundial do queijo de cabra, o que um queijo de cabra está pretendendo lá? A França, Cara, queijo de cabra mas... tem, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, espiritualmente falando, que tá vindo agora pra mim, né? A gente serve um Deus do impossível, né? Ele vai mover rios e montanhas para poder escolher e falar assim, é aquele ali que eu quero. Eu acredito muito, eu creio nisso, entendendo, Fabrício? Porque realmente, a gente falando assim, humanamente falando pela carne, né?
e não pelo Espírito Santo de Deus, você vê esse mundo de gente participando e uma pessoa de Valença se é E campeã? a saga para o queijo chegar até lá, Mauri, é caríssimo. Nesse caso da França, não tem nem acordo sanitário para ir, tem que ir como contrabando, meio que escondido na bagagem. Que isso, é mesmo? Esse que está indo agora para a Suíça, pela primeira vez está indo tudo pelo mapa, pelo Ministério da Agricultura. Sim. Estão tendo muita dificuldade, mas eu tenho certeza que o Falco lá em São Paulo vai conseguir. Ainda não temos autorização. Os queijos já estão em São Paulo, estão saindo daqui de Valença agora. Sim. Amanhã de manhã estão lá na Então tem um representante de São Paulo que leva ele para o Mundial. Um rapaz que chama Falco. Falco. Ele tem a Galeria do Queijo em São Paulo, que ele Sim. é representante brasileiro para isso. Ele recolhe o queijo bacana. de todos os brasileiros e organiza a ida. Sim. Então, assim, cada queijo desse custa, em média, para o produtor, R$1.000 para chegar na França. Um queijo. Para ele chegar lá. Então, a gente não tem nenhum tipo de apoio financeiro para isso. Por que manda? Manda porque a gente acredita que isso agrega valor ao produto e que foi isso que deu destaque para Valença. Foi os prêmios que trouxeram todas as mídias, que trouxeram o governo do estado para poder ajudar a Rota do Queijo, que trouxe o Sebrae, que trouxe a Emater, né, que trouxe todos os órgãos, todos os atores, que fez hoje do queijo valenciano ser o que é. Foram as premiações. O queijo era bom, mas não tinha holofote. O holofote veio com as premiações. Tá, mas e as premiações hoje está te dando um retorno com relação à Rota do Queijo? A Rota do Queijo. Porque, deixa eu te falar, o David, quando veio aqui pela primeira vez, né, que eu tive o prazer de entrevistá-lo e conhecer o Woods, que ele faz o ecoturismo, né, ele me falou que isso daí é, na verdade, um jogo de engrenagens, porque os hotéis de Valença já estão começando a se preparar para poder atender ao turista, né? Porque vem gente de fora do Brasil, né? Como é que é esse movimento aí, Fabrício? Explica pra gente. Hoje, vamos falar dos turistas que estão vindo para a Rota do Queijo. Sim. Quando a gente começou, era o turismo de um dia, era o bate e volta. Quando a gente montou a Rota do Queijo, a nossa ideia era pegar o turista que vai para o Rio de Janeiro e que fica lá no Rio de Janeiro 10, 15 dias, às vezes, de férias, né? O internacional, o estrangeiro, e que chega uma hora e ele fala assim, não tem mais nada para fazer aqui no Rio. Eu quero conhecer outra coisa. Ele vai para Costa Verde, ele vai para Paraty, né? Ele vai para Búzios, ele vai para Petrópolis, mas Valença não estava nesse roteiro. Uhum. E aí a gente criou um produto, que é a Rota do Queijo, que ele vinha, de manhã o ônibus passaria nos hotéis do Rio recolhendo esses turistas, trariam ele para cá, ele passaria o dia e voltava para o Rio de Janeiro. Hoje não, hoje o turista está vindo para dormir aqui já. Que Tá bacana. ocupando os hotéis, passando 2 dias, aí faz um dia de Rota do Queijo, um dia com café e cachaça, Sim, um dia fazendo cachaçaria histórica. do Werneck, né? Vai Sim, juntando e os tem esse de produtos. quirino, né? Que é o de búfala, né? O leite de... A gente de búfala hoje tem 2 super premiados, né? É mesmo, O Eduardo de Valença? Lobono, Sim. E o Carlos Gramático, que foi eleito agora o melhor produto no concurso que teve agora em Blumenau, que é o Campeonato Brasileiro de Queijo. O melhor produto do Rio de Janeiro foi um doce de leite de búfala dele. E os estabelecimentos deles são próximos aqui? Onde que é? É Quirino? Tudo pertinho, né? O Carlos Gramático ainda não faz recepção lá. Sim. Ele vende os produtos. É aonde o dele? dele? Em frente é quase a entrada do Eduardo Lobono ali, na estrada do Lobo, né? Sim. Então, de um lado, você descendo, você vai para a fazenda do Carlos Gramático, Uhum. do outro você vai para o Eduardo. O Eduardo recebe visita, né? Assim como o Vale do Vento. O Vale do Vento é a Isadora e o Lucas, são 2 jovens da Tijuca, que não conheciam nenhuma vaca. Olha, há 7 anos gente. atrás, não sabiam ideia do que era uma vaca, mudaram para cá para ter uma vida no campo, um jovem casal. E hoje tem queijos premiadíssimos, doce de leite premiado no Mundial de Queijo do Brasil, com doce de leite com café, também premiado. Doce de leite deles é incrível, queijo maturado eles estão fazendo também, que é a história dele começaram com queijo frescal. Então essa ideia do queijo maturado, Mauri, vem também numa bacia leiteira igual Valença. Hoje cadastrado, acho que são mais de 500 produtores de leite em Valença, é a 2ª maior bacia do estado, acho que só perde para Resende, podem até me corrigir. Eu não sei, às vezes Resende está na frente, às vezes Valença está na frente, tá? Vai sempre mudando ali. Você imagina se hoje cada produtor desse, ao invés de vender um leite para a cooperativa a R$2, puder vender um queijo que esse leite vai valer 10. Vai poder contratar mais 1, 2 pessoas. Vamos botar na média 1 pessoa a mais. São 500 empregos a mais de uma hora para outra, né, com queijo maturado que vira uma poupança. Porque na hora que ele está lá com queijo maturado, ele pode guardar esse queijo por 1 ano.
1 ano e meio, e na hora que ele precisar, ele vender. Na hora que o preço estiver melhor, ele vender. Então ele vai ter lá, não vai deixar de entregar o leite para a cooperativa, porque é a rotatividade do dinheiro, mas ele pode pegar 10% desse leite e transformar em queijo maturado. Né? Tendo essa saída, esse movimento que a gente está fazendo é para isso, é para agregar valor ao homem do campo. O Luiz Cláudio Ramos da Dutra colocou: dia 20 de janeiro é comemorado o Dia Mundial do Queijo. Temos os dias nacional e municipal do queijo? A gente tem aqui o vereador Mauri, né? Que é seu... É a Mauri, sim. A Mauri fez aqui uma lei há 2 anos atrás, transformando o queijo valenciano em patrimônio cultural e imaterial do município de Valência, e instituiu o Dia do Queijo, que eu juro para você que nesse momento eu não lembro qual que é, mas pesquisar, nós vamos achar o Dia do Queijo valenciano. E também instituindo o Dia da Festa do Queijo, né, que a gente faz sempre no final de semana do Corpus Christi. Sim, em Valência. é sempre essa data. Que é um feriado mais prolongado, né, de 5 dias, e cai sempre... na mesma época. Mandando um abraço aqui para Solange Pinheiro, que está dando boa noite, falou que Fabrício é um querido, Solange Pinheiro colocou aqui. Também. Chegando também aqui um grande valenciano também, que eu sempre reverencio aqui, ele está lá em Brasília. Eu vou te dar só a senha do que é, o Zé Maria Campos, que tem aqui os saudosos pais dele, é dono daquele quiosque do caldo de cana tradicional do Jardim de Cima. Então, Zé Maria, nós estamos aqui com o Fabrício Vieira, com certeza você conhece o Fabrício, da família do doutor... Família Felício Vieira. Isso, família que tem o pai Fábio Vieira, a mãe Ângela Regina Ledraper Vieira, os seus irmãos... Felipe, né, que é o médico pediatra, sim. Aí, né, tá muito bem o Felipe. Sim. O Fabinho, né, que é o meu irmão de criação. Sim. O Fabrício também. O Fabinho é casado com a minha prima. Dani, né, querida. Sim. E o Digor. Sim. Então, os quatro nós estamos hoje aqui conversando sobre o Servo, que é um empreendimento que ele tem, que é um centro de estudos e valorização odontológica. E tem uma unidade também em Volta Redonda, a unidade de Valência já está há mais de 20 anos, não sabemos precisar, mas ele está à frente há 15 anos. E estamos falando sobre a Rota do Queijo, sobre a premiação, e inclusive ele acabou de falar, eu não sei se chegou a tempo, no dia 14 de novembro estará participando mundialmente. Copa do Mundo de Queijo, 17 queijos valencianos inscritos. Olha que bacana, não tem jeito de ficar fora dessa Copa, então. Que Valência traz uma medalhinha de lá. Sim. Né? Vai depender muito, Amaury, desse momento de conseguir sair o queijo do Brasil. Infelizmente ou felizmente, né? Felizmente o Falco está querendo fazer dessa vez tudo dentro da lei. E o Ministério da Agricultura está botando uma série de dificuldades para a gente tirar esse queijo daqui, né, usando uma lei de 1950. Mas ele tem o talento lá e ele está conseguindo contornar. Amanhã a gente vai ter a resposta, mas para a gente ter a resposta, os queijos já tem que estar em São Paulo hoje. Sim. Então estão saindo de Valença hoje, à noite, de madrugada chega lá naquele ônibus que sai aqui, que vai toda semana para o Brás, né? Sim. E o motoboy vai buscar e levar para o ponto de recolhida para a gente enviar para a Suíça. É um trabalho, hein? São 10 dias de viagem que o queijo leva. Ele sofre um pouco, mas ele chega lá em condições de brigar. Sim. Mandando um abraço aí para você, o Sebastião Vieira ali Sebastião Vieira chegando aí. Tá chegando aqui o nosso amigo Deco, né? Que tem o mesmo nome do deputado André Correia. O nome dele é André Correia, mas é Deco Henrique, chegando e tá assistindo. Mandando um abraço para mais quem chegou aqui, que voltou. Claudinei Silva, né, que é da prefeitura, e a Lília Barros, que tem aí a costura criativa, esposa do Hamilton, né, e ela que tem também o seu ateliê em Valência e sua loja em conservatória. Sabe que o Tiãozão, meu primo aí, esses dias trouxe para mim lá da fazenda do Morro Redondo, Sapucaias, né? Sim. Sabe que a gente tem um queijo hoje que é eleito o melhor queijo do estado do Rio de Janeiro, que é um queijo que a gente faz dentro da Sapucaia. Queijo autoral que conta a história de Valença, sobre as lendas valencianas. E o Tiãozão trouxe para mim um saco de sapucaia, já tá lá com o João, lá no João Dias, o marceneiro, lá transformando essas sapucaias em formas de queijo. Uma outra coisa, Fabrício, por curiosidade, hoje para se fazer a visitação, você fica aberto lá no Lago Cabril para aberto? A gente tem lá o nosso mestre queijeiro, que é o Paulo. Eu acho que foi o Paulo que me atendeu, é um barbudo. Ele que me atendeu, falou assim, amor, nós não estamos abrindo um restaurante. O restaurante não deu muito certo. Sim, mas por que não deu muito certo? Eu acho que eu errei o perfil de cliente por aquele espaço. Eu acho que a gente ainda não tem aqui em Valência uma quantidade de turistas para ter
um chefe de cozinha, um serviço muito caro. Sim, entendi. Então, assim, pensamos e eu acho que eu errei esse projeto ali. Ele tá incubado, uma hora ele vai... Não é que não deu certo, ele foi, inclusive, eleito o único restaurante de Valença, na história de Valença, que saiu na Veja Gastronomia como um lugar que vale a pena visitar, mas economicamente ele ficou inviável pra gente, né? Uma equipe muito pesada, muito cara, né, para poder entregar o que a gente queria entregar. Por conta das minhas viagens, eu tinha aquelas ideias de entregar uma comida internacional, uma gastronomia internacional com produtos de Valença, filé mignon de búfala, queijo de Valença, né, geleias valencianas, embutidos valencianos, cachaça valenciana, mas com um toque de gastronomia internacional. E também é uma coisa que te ocupar mais ainda, né, Fabrício? Porque eu vejo que você gosta sempre de tomar a frente das coisas, né? Eu tenho uma frase que é: quem faz muito faz mais. Então, isso não é problema, mas é filho de Fábio Vieira, não para. Sim. Mas a questão foi essa. Mas o que a gente tem hoje lá, Mauri? Hoje a gente tem um produto turístico, né, que o Sebrae ajudou a gente a desenvolver, né? Que é a visitação guiada. Então você chegou lá, preferencialmente com agendamento, pelo Instagram, você pode fazer, mas pode chamar também de livre demanda, mas o ideal seria com... Sim. Por quê? Porque a gente tem uma palestra de boas-vindas explicando como é que é a história toda, e aí você vai entender por que a gente tem queijo premiado, porque tudo tem a ver com o manejo dos animais, o bem-estar animal, né? O animal tem que estar bem para poder produzir bom leite, comer bem para produzir bom leite, né? Então tem todo um controle de qualidade, a gente explica tudo isso. Depois vai participar da ordenha, aprende a tirar leite, prova o leite, vê a diferença, dá mamadeira para as cabritinhas, que elas vão estar fantasiadas lá, com roupinha de bebê. E no final a gente finaliza com a degustação, com explicação de 10 queijos premiados e o nosso doce de leite de cabra premiado. Então isso tudo a gente faz um pacote, custa R$42, né? Tudo isso junto. Criança até 12 anos acompanhada de adulto não paga. E aí a gente tem feito isso dessa forma. Eu quero ir lá só para visitar e comprar queijo. A loja está aberta todos os dias, de 9 às 16 horas. Aí não precisa agendar nem nada. Chegou, comprou o queijo. Sim, mas parece que eu vi aqui numa postagem da Woods, na época não, a questão de meses atrás com o David, que teve aí um negócio de um café da manhã, isso aí é através da Woods, como é que é? Não, o café da manhã não é lá. Café da manhã, tá. O café da manhã. Não, pra mim era tudo lá com vocês, porque tem o queijo, tem tudo a ver. A rota do queijo, ela funcionava saindo do Empório ali, da Lívia. Sim. Né? Mas o Empório fechou as portas agora, então tá saindo do armazém. Entendi. Do Cipó, né? Sim. Do Jardim de Baixo. Então ali tem um café da manhã, eles aprendem a ver a torra do café ali. Entendi. E dali sai para fazer a rota do queijo. Sempre são 3 propriedades, incluindo uma com o almoço. Quando o almoço é na minha propriedade, a gente faz um almoço lá para grupo fechado. Entendi. Então a gente tem lá um almoço rural. Porque é através da Woods. Através da Woods, exatamente. E a gente faz também para alugar o de eventos. Esse final de semana teve um casamento gigante lá. Eu vi as fotos, muito bacana. A estrutura lá das tendas, transparentes, iluminação. DJ Pablo estava lá tocando. O Pablo é o concurso. Ficou lindo. Então a gente tem essa possibilidade também de alugar para eventos, né? Mas o nosso foco lá são queijos de cabra e de vaca. Quando a gente ganhou o prêmio na França, pouca gente sabe disso, a gente faz também queijo de vaca, porque a gente tira leite de vaca lá, de forma a pasto, orgânica, né? E a gente ganhou também uma medalha na França com esse queijo. Na mesma época, ganhamos ouro e super ouro com a cabra e bronze com um queijo que chama Monte Douro, em homenagem lá ao meu sogro, Valmir Moraes. Sim. Botei um queijo em homenagem a ele lá, um queijo lavado na cachaça, né, valenciana, e em homenagem ao meu sogro, e esse queijo ganhou uma medalha de bronze, com queijo de vaca valenciano também na França. Então, fazendo uma relação rápida aqui, Fabrício, olha como é que esse mundo é tão pequeno, né? Eu conheci o Valmir Moraes porque ele era um dos sócios da Rádio Valença, que eu trabalhei com o André Rodrigues, Ricardo Cosati, Maguinho, né? Muitos profissionais passaram ali. O Valmir foi muito à frente do tempo dele, né? Ele abriu as duas rádios, a MFM, jornal, né? Que ele tinha o jornal. Sim, verdade. E na época, quando você falou em bacia leiteira em Valença, e por ter a cooperativa de Valença, que era ali na rua Doutor Oswaldo Terra, eu lembro que no passado, que eu era dessa época, né, tinha-se a exposição agropecuária de Valença, né, onde tinha aí os torneios leiteiros. Eu acho que Valença precisa dar uma retomada nisso aí. Você lembra? O último torneio leiteiro? 2008. Eu não lembro da data, eu lembro disso daí. Então, tipo assim, eu só estou te falando. A gente está tentando fazer agora esse resgate com a festa do queijo, Amaury,
que vão para a 5ª edição, Sim. cada ano maior, e a gente está tentando fazer pelo menos um torneio de queijo, virar aqui um torneio estadual de queijo, o melhor queijo do estado ser disputado aqui. Está querendo trazer essa demanda para Valença, para ser sempre junto à festa do queijo, um festival, um torneio, um concurso de queijos, né? Aqui em Valença, né? Falta ainda muita coisa, mas já desenvolveu muito essa questão do queijo nesses últimos 5 anos. Se a gente olhar 5 anos para trás, o que era o queijo valenciano, né? E a Rota do Queijo ajuda muito. Então, isso, o primeiro evento da Rota do Queijo, né, que reuniu vocês ali no Jardim, foi em 2022. O primeiro foi assim, a gente fez um café lá na Lívia. Sim. E lá a gente surgiu essa ideia, porque só tinha a ideia do turismo de um dia Sim, e só claro. tinha produtor de queijo. Uhum. E aí a gente fez uma que foram importantes para poder fazer uma mensuração, né? Convidamos pessoas para ver se aquilo era viável. E aí surgiu ali a Rota do Queijo. A Rota do Queijo hoje é um produto turístico mais procurado no Vale do Café. Mais do que qualquer outro. Nenhum outro produto turístico é tão procurado. E é uma pergunta que eu fico, Amaury. Você, valenciano, que está na live, já fez a Rota do Queijo? Já visitou essas fazendas premiadas? A gente tem que valorizar isso, tem que visitar. A Rota do Queijo, a gente estava conversando com o David, e eu tenho certeza que ele vai estar escutando essa live. A gente precisa ter um produto diferenciado, com condições especiais para o valenciano participar, porque ele precisa entender o que é essa Rota do Queijo. Isso é um motivo de muito orgulho, né? A Rota do Queijo hoje está sendo usada de exemplo para poder formar vários produtos turísticos no Rio de Janeiro. Claro. No interior do Rio de Janeiro. Então você tem hoje a Rota Ipiabas Conservatória. A referência foi a Rota do Queijo. Sei disso. Você tem a Rota do Café, Cachaça e Queijo. Café e fazendas de queijo e café. Todas essas referências surgiram a partir desse produto turístico, da Rota do Queijo valenciano. Que bacana. Tipo assim, é uma coisa puxando a outra e o turismo sendo valorizado, né? O Paulo tá irmão do José Luiz Basto, isso mesmo. Paulo Basto hoje, que é o nosso mestre queijeiro, ele é hoje o mestre queijeiro mais premiado do Brasil. E há 5 anos atrás ele não sabia fazer queijo. Mas ele se apaixonou por aquilo de uma forma tão grande. Olha que bacana. Que você vê um orgulho. Hoje é ele que faz as apresentações dos queijos, porque eu falo, Paulo, você que produz, ninguém sabe melhor contar a história do seu queijo do que você. Então ele que apresenta os queijos para os visitantes, conta como é que ele faz, tem lá a possibilidade de ser queijeiro por um dia, ele ensina a fazer o queijo. Que bacana, gente, que bacana. Ensinar a fazer o queijo. Você leva esse queijo que você fez para casa depois, né? Então você tem essa possibilidade turística lá também. E a gente tem uma possibilidade turística que é passar o dia inteiro lá com a gente. Desde o curral das vacas, almoço, curral das cabras, degustação de queijo de cabra, de vaca e aprendendo a fazer o queijo junto. Então são vários produtos turísticos. Então, Fabrício, de curiosidade, eu queria saber, a gente sabe que não é só o animal, né? Produzindo leite, tanto a vaca quanto a cabra, né? Quais são os cuidados que você tem que ter com esses animais? Vamos falar Isso é uma coisa importante, Amaury, porque eu estou numa luta muito grande para estimular mais pessoas a criar cabra em Valença, né? A gente garante a compra do leite. Hoje eu garanto para a pessoa que quiser comprar cabra e criar cabra, eu garanto a compra do leite hoje por no mínimo 3 vezes o valor do leite de vaca. Então é um bom negócio criar cabra. Mas a cabra ela é um animal muito dócil, né? Verbaliza, reconhece o dono. Então quando a gente está chegando no caprio, ela escuta a nossa voz, sente o nosso cheiro, ela já tenta interagir com a gente. Olha que bacana. Se você pegar os vídeos no Instagram, você vai ver que eu estou dando uma entrevista e ela não quer deixar, ela tem ciúme, puxa, morde, como se fosse um petzinho de casa, né? É um animal assim, sensacional, porque realmente vira um pet. Sim. Todas têm nome, todas a gente reconhece. E conhece o nome por nome, você sabe, Fabrício? Todas elas. É igual as vacas. Lá as vacas a gente chega lá, chega no curral, as vacas estão deitadas no chão, lá, né? Na entrada do curral. Sim. Vai tirar o leite, você chama o nome da vaca, fazendona. A fazendona levanta e vem até você. Olha, que Nenhuma bacana, gente. Ela levanta, aí você grita fazendona, o bezerro da fazendona vem. Ela sente o cheiro do bezerro, ela lambe o bezerro, aí ela libera o leite. Sim, sim. Diferente das fazendas que injetam hormônios. Entendi. A gente trabalha com bezerro ao peito. Olha, que bacana. Pequeno, o bezerro fica ali do lado da vaca. E a gente tira os
3 peitos que sobram, o bezerro mama o quanto quer. Sim. Quando o bezerro é grande, ele dá uma mamada, para ele não atrapalhar, a gente deixa aquele peito dele ali, amarra ele junto, Sim. tira os outros 3 peitos e depois solta ele para acabar de se alimentar ali Sim. com a mãe dele. Isso até ele ficar grandão, né? Não tem tempo não tem correria. E é a pasto, os animais nossos vão a pasto, comidas frescas. A gente produz a nossa própria energia, isso é muito importante. Vamos inaugurar sexta-feira agora a usina. Que 100% legal. da energia das 2 clínicas de odontologia e 100% da queijaria e dos currais. Então é muito importante esse impacto ambiental. A gente produz grande parte da alimentação dos animais na nossa fazenda para evitar transporte de alimento, que isso tudo é impacto ambiental também. Então a gente tem essa preocupação em deixar um legado. Estamos reflorestando 50% da nossa fazenda, né, com 2 projetos grandes de reflorestamento lá, chama Água das Flores, um, e outro é Silvio Pastoril, com árvores frutíferas da Mata Atlântica. O queijo que ganhou agora na França, por último, medalha, ele, por exemplo, ele é curado com cacau produzido nessa agrofloresta já. Então a gente produz o cacau, a gente matura ele, fermenta, faz a torra dele e usa isso como um carvão de cacau para poder envolver esse queijo e maturar ele envolto no cacau. A gente tem queijo envolto na cachaça, envolto no cacau, tudo de produtos locais para ter uma identidade local que a gente chama de terroir, né? O sabor da cidade, do local que eles são feitos. Que bacana. O gosto do pasto, né? E deixa eu te perguntar, Fabrício, é tudo curiosidade minha que eu acredito que você está em casa também tá. Você tem a procriação dessas cabras que você tem, é de quanto em quanto tempo? A cabra é um animal extremamente fértil, né, e precoce. A cabra com 6 meses ela já pode entrar no cio. É mesmo? 6 meses Coisas, ela dá o primeiro cio. A curiosidade. gente normalmente não deixa cruzar nesse primeiro cio. E ela repete o cio a cada 6 meses. Então, 2 vezes por ano ela entra no cio. A gestação dela é de 5 meses. As raças que a gente trabalha, algumas raças só entram no cio uma vez porque elas só entram no verão, como as cabras francesas que a gente tem lá, que são as cabras Sunny. Mas as cabras que a gente está trazendo agora, as que são as cabras espanholas, elas entram no cio em qualquer época do ano. Como a gente não usa hormônio, é uma propriedade hormônio-free, a gente depende muito dessa questão climática para elas entrarem no cio, né? O que é climática e ambientação? O cheiro do bode. Então a gente traz o bode para perto dela, aquele feromônio chega ali, aquela catinga de bode. Sim, e deixa eu te perguntar uma coisa, e não existe uma mistura, tipo assim, de um cruzamento de um bode somente meio entre sangue, si? Não existe. Existe. Hoje a gente tem lá a cabra Sunny, que é a mais produtiva do mundo, né, essa raça. Sim. Algumas cabras nossas chegam a dar 10 litros de leite num dia dessa raça. E a gente está trazendo uma raça espanhola que é a murciana. E a gente faz a cruza delas e faz como se fosse uma girolanda. Sim. A gente faz a Samur. Que é um meio sangue Sunny com meio sangue murciano. É uma cabra um pouco mais resistente, com aproveitamento de leite melhor do que a Sunny, porque da Sunny eu preciso de 10 litros para fazer 1 quilo de queijo, com a murciana 6 litros para fazer 1 quilo de queijo. Então a gente tem um leite também de mais aproveitamento e uma cabra mais resistente, uma cabra que aguenta pasto, uma cabra que dá menos enfermidade. É como se a Sunny fosse a vaca holandesa, que é muito sensível, depende de muito manejo, né? E a cabra murciana fosse mais uma zebua, né? Vamos dizer assim, uma cabra mais a pasto, mais resistente. Mandando um abraço aqui para Rosa e Tito Ferreira, chegando no nosso podcast, chegando pela primeira vez, obrigado aí, acredito que seja alguém aí que seja do ciclo de amizade aí do Fabrício Vieira, doutor Fabrício. Mais uma pergunta, para eu poder, agora até me fugiu de perguntar. Ah, meu Deus, não tem problema, vai faltar. Só para você ter uma ideia com relação ao queijo, esse queijo que ganhou na França, ele leva 17 litros de leite para fazer 1 quilo. Ele leva 1 ano e meio para ficar pronto. Então tem queijo que fica pronto no mesmo dia e tem queijo que leva 2 anos para ficar pronto. Esse Caprinos nosso, né, que é um queijo que a gente tem uma tecnologia desenvolvida pelo Paulo para maturar ele é maturado em cima de uma madeira carbonizada. Ele carboniza a madeira com maçarico. Então essa tábua é um carvão, porque o carvão não altera sabor nem odor, e envolto em folhas de cúrcuma para ele não perder a umidade. Então assim, na primeira semana ele vira ele todo dia, na segunda semana é dia sim, dia não, na terceira semana em diante 1 vez por semana, e aí quando ele começa a querer dar algum tipo de mofo, ele é lavado na cachaça, ele vai sendo maturado. Aí quando ele fica pronto, 1 ano e meio no mínimo. Que isso, Fabrício, meu Deus. Quando a gente ganhou uma medalha na França, como a gente produz pouco desse queijo, porque é um queijo que empata muito patrimônio, né? A gente estava com uma fila de espera de 1 ano e meio para comprar ele. Hoje a fila é de 1 ano só.
Para você quiser comprar o Caprinos do Lago, você vai ter que esperar um ano. Não tenho. Nesse momento eu não tenho para vender. Nem para você provar eu tenho. Porque o que eu tinha eu vendi. Então, assim, você vê que é um negócio que tem mercado. Sim, né? claro que tem, claro. E a gente tem aquele queijo de R$6, que é o queijo que ficou pronto hoje. Sim. Fiz hoje, ficou pronto hoje, o queijo frescal. Eu tenho lá, R$6 a unidade. E esse queijo que eu tenho de R$440 o quilo. Sim. Então tem de todos os gostos e de todos os valores. Tá. E o Paulo, que você falou que há 5 anos que ele aprendeu isso aí, Paulo... como é que ele desenvolveu isso de ser a madeira, de... Como é que foi isso? É mesmo? Tentativa e erro. Ele compra as minhas ideias, o Paulo ele fala, Fabrício, pô, você vai fazer uma viagem agora, vai voltar cheio de ideia, não dá outra. Aí a gente desenvolve produtos, tenta, erra, perde... Então, isso que eu estou te perguntando, existe algum desperdício nisso daí? Muito. É mesmo? Tentativa e erro. A gente tenta pegar referências lá fora. Por exemplo, queijo cru, ele tem uma flora bacteriana nele que ele se autoprotege. Quando você pasteuriza, o queijo estraga mais rápido. Uhum. Ele naquele momento ali fresco, ele é muito seguro, mas ele não tem a microflora indígena dele que vai autoproteger ele. Então a gente trabalha com leite cru. Para poder trabalhar com leite cru, você tem que ter um leite de muita qualidade, com muito controle químico, sanitário, né? E ali você tem todos os nuances desde a alimentação. Então, quando a gente vai trabalhar com um queijo desse, por exemplo, você fala assim, mas forma de madeira ou forma de inox? A gente tem queijo que faz no teflon, queijo que faz no inox. Por que a França voltou para a madeira? Porque a madeira, ela cria uma microflora autoprotetora ali. Então, quando você tem um produto que você começa a querer limpar, você acaba ali naquela região ali, criando e deixando somente as floras mais resistentes e mais perigosas. Então, quando você tem o leite, que ele é autobiológico, né, que ele é probiótico, que ele tem um controle natural entre as bactérias que estão ali nele, ele se controla. E se ele for desenvolver alguma coisa ruim, ele vai estragar, você não vai conseguir comercializar ele. Então, para ele chegar a um queijo de 1 ano e meio, a gente, para chegar nessa tecnologia que o Paulo tem hoje, a gente jogou muito queijo fora. Mas tipo assim, receita perfeita desse queijo. O de jogar fora, ele não pode. Só uma pergunta de pessoa que não entende. Ele não pode ser reaproveitado numa ração animal? Ou não? Quando ele chega num ponto que a gente não tem como aproveitar ele numa tentativa e erro de criar uma receita, ele vai ficar com um amargor extremamente Ambrosia forte. Não dá para se fazer ele também? Ele vai ficar no com tacho? acidez extremamente ácida ou com um amargor extremamente forte. E é um queijo que não tem valor comercial. O máximo que dá para fazer é ração de peixe. Sim, né? Entendi. Vai virar ração de peixe. Tá. Se eu digo jogar fora, sim, não tem valor comercial. Claro, entendi. Momento. Então, assim, tentativa e erro. Como é que surgiu o queijo dentro da sapucaia? É único, no mundo inteiro, ninguém nunca fez. Madeira, a cuia da sapucaia, a história da sapucaia com Valença, né? A primeira lenda valenciana, com isso. Então a gente foi tentando ali criar uma relação. Hoje é um queijo queridinho do chefe de cozinha. E eu quero mandar um abraço para uma pessoa que é muito querida, tá chegando aí também, lá no Rio de Janeiro, o vovô Ricardo Cosati. Ricardo Cosati chegando aí para ouvir você com seu netinho ou netinha aí, Cosati. Forte abraço. Estamos aqui com o doutor Fabrício Vieira, né? Voltando aí, doutor Antônio Fábio Vieira está voltando aí, é porque aparece saindo. Mas que bacana, então existe para você chegar, hoje para chegar nesse preparo que chegou, de ser o queijo caprino campeão, né? Houve muita perda, mas agora não tem mais. Agora só tem perda quando a gente tenta inventar novas receitas. Mas aí vocês tentam? Sempre tentando criar novas receitas. Mesmo? Por exemplo, a gente foi agora, eu tive o privilégio de ir em novembro passado na Serra da Estrela, em Portugal, e ver como que eles fazem o queijo lá de ovelha, que é o queijo da Serra da Estrela, que é um queijo que se come com colher. Olha, então eles gente. fazem. Por que eles fazem de diferença? Eles não usam coalho, como a gente usa aqui sintético, né? Eles usam uma flor. Eles usam a pétala de uma flor, que chama flor do cardo, que não tem aqui no Brasil. E aí eu falei, cara, eu tenho que levar essa flor pro Brasil. Aí eu trouxe para poder fazer alguns testes, mas por que na ovelha fica desse jeito? Porque a ovelha tem 9% de gordura, a cabra tem 3,5%, 4% no máximo. Então como é que eu faço um leite de cabra ficar com essa quantidade de gordura? Eu pego 100 litros, passo na máquina de tirar a gordura e jogo essa gordura em outros 100 litros. Entendi. Eu dobro a gordura daquele lá. E aí a gente está fizemos agora, foi só em novembro. Janeiro, fevereiro, tentando, março.
abril veio o Campeonato Brasileiro de Queijo. Ganhamos 4 medalhas com essa Que receita bacana, lá. glória a Deus, Então, parabéns. A gente vai tentando trazer novas tecnologias, novas receitas, novas ideias, mundo afora a gente vai. Eu vi o cara fazendo a maturação lá com a sobra da uva. Eu falei, vamos fazer com a cana de cachaça. Então a gente vai tentando, a cana que moeu, aquele bagaço, vamos fazer alguma coisa para maturar um queijo ali, né? Aí nessa experiência pode ser que não dê certo e dê uma perda. Abandona e vai embora para frente, vai outra Sim. ideia para Mas isso aí é o quê? É a procura de uma perfeição ou a procura de você ter novidades no queijo? Porque você precisa também, pro cliente que gosta do queijo artesanal, ele também quer a história por trás do queijo. Se você pegar o queijo sapucaia meu e olhar para ele, você não come. É mesmo? Ele é feio. É feio. Ele é feio. Ele tem um mofo, né, que é o mofo do brie, do camembert que a gente coloca. Ele tem o mofo do queijo azul, do Roquefort, né? Então você olha para ele uma bola cheia de mofo, você fala, eu vou comer isso. Ai, que legal, aí, você gente. explica a tecnologia de Sim, fazer ele, a história claro. por trás dele, as premiações que ele já tem. Inclusive, esse queijo ganhou agora do governo federal um selo, arte, como selo artesanal. A arte que posso vender esse queijo agora no Brasil inteiro. O governo federal deu chancela para esse queijo. E é esse que tem uma fila de 1 ano esperando aí ou não? Esse não. Esse leva 21 dias só para ficar pronto. Tá, mas e esse que tem uma... Qual esse outro? Esse é o Caprino. Caprino, tá. Esse leva 21 Eu dias. tenho 4 queijos que receberam essa dádiva aí do governo federal, né? Que eu posso vender no Brasil inteiro. Das 23 receitas nossas, 4 já receberam esse selo. As outras a gente está buscando agora. Sim. Um que é lavado na cachaça, que é o cabra branca, que a gente lava ele 3 vezes na cachaça, a cada 15 dias, e 45 dias embala ele a vácuo e vende. É o cabra branca. O outro é o cabra negra, que é homenagem a essa raça espanhola, que a gente faz uma mistura de cacau e carvão natural feito de goiabeira, galho de goiabeira, faz um pó disso e matura o queijo também tomando banho de carvão a cada 15 dias. Temos o Caprinos, que foi campeão na França, esse não podia deixar de estar também com selo artesanal, o queijo mais premiado do Brasil, e o Sapucaia. Esses 4 hoje têm a certificação pelo governo federal como queijo arte, que é feito de forma única e exclusiva, né? E que tem história por trás e pode ser vendido no Brasil inteiro, que tem segurança biológica e tem tudo mais para a gente poder comercializar ele no Brasil inteiro. Mandando um abraço aí pro professor e meu sobrinho Alejandro Figueira, filho da Sônia, né? A Cláudia Afonso chegando agora aqui. Fabrício, nós estamos quase chegando ao final do nosso podcast. Olha, né? Só passou rápido demais. A gente tem aí mais 10 minutos, né? Eu não sei o que você gostaria de colocar aí no nosso podcast, porque nós falamos do Servo, mas o Caprino, né? O queijo entrou bastante, mas eu gostaria que você colocasse pra gente aí mais alguma coisa que fosse... Eu gostaria de fazer essa menção ao pertencimento. Sim. Você que é valenciano e que não fez a Rota do Queijo, que não visitou essas queijarias premiadas, saiba que é muito importante pra gente você ter o pertencimento de chegar no mercado e dar preferência para um queijo que é de Valença. Né? Você chegar no mercado, mesmo que seja um queijo frescal, comprar um queijo frescal que seja produzido em Valença de forma legal, né? Que a gente também sofre muito com entradas de queijos ilegais aqui em Valença, sabe, Amaury? A gente tem sofrido bastante quando a gente vai em alguns mercados, em alguns lugares, que está lá um queijo que não poderia ser comercializado em Valença, sem selo, de outro estado. A gente não consegue vender esses queijos fora, mas a gente tem visto entrar em mercados, padarias, e alguns mercados, algumas padarias, queijos ilegais sendo vendidos. Então, dê preferência, pergunta, é de Valença? Não, qual que você tem de Valença? Porque não é questão de preço, os queijos são até mais em conta do que os queijos que vêm de fora. Sim. Essa questão da gente ter esse pertencimento, né? O valenciano ter orgulho do queijo valenciano, consumir queijo valenciano vai gerar emprego na sua cidade, o dinheiro vai ficar aqui e uma hora esse dinheiro volta para você, porque o dinheiro circula na cidade. É muito importante isso. Pertencimento. É ter orgulho do queijo de Valença, isso que eu peço. Vai visitar lá o Caprino, vai estar aberto lá amanhã, vai lá, final de semana vai estar aberto, passa lá, leva o filho, leva a filha, leva a sogro, leva a sogra, vai ver o que a gente tem feito na história do queijo valenciano. Eu lembrei da pergunta agora que eu queria falar pra você. A alimentação desses animais tem hora certa, Fabrício? Não só hora. A cabra é um animal que... Essa questão da alimentação é muito séria. A gente não trata da cabra, do ruminante em forma geral. A cabra, a gente trata das bactérias que estão dentro do rumen dela.
Então eu não posso também trocar a alimentação de uma hora para outra, que eu mato aquela bactéria toda. Então você tem que ter não só rotina, mas também a alimentação tem que ser sempre organizadinha, o tipo de comida que está dando. Eu não posso hoje dar um capim, amanhã dar um feno, amanhã dar um milho. Não, você sempre tudo regrado, regrada, balanceada, para que eu esteja ali mantendo aquela flora bacteriana que está dentro do rumen, fazendo ruminar ali, né? Quebrando aquele alimento para transformar em energia para ela poder desenvolver E isso aí no dia a dia é feito por quem? A gente tem lá o Leandro, né? O Leandro deve estar escutando a gente aí, daqui a pouquinho, porque eu vou salvar, a gente vai salvar lá e vai ficar. O Leandro é um querido, um achado da minha vida, né? O Leandro é um garoto super bacana, ele tem um amor danado para aqueles animais, cuida mesmo. É ele que tira o leite, ele que cuida, né? O Paulo recebe o leite todo dia fresquinho. A gente tira o leite 2 vezes por dia, viu? De manhã, por volta de 7 horas da manhã e 2h30 da tarde. Então quem quiser ver a ordenha tem que chegar nesses horários. Lógico que final de semana, por conta do número de turismo, a gente atrasa um pouco. A gente faz às 9 da manhã e às 2h30, 3 horas da tarde, sábado e domingo. E estamos abertos lá de segunda a domingo, é pertinho de Valença, ali na cooperativa de leite, né? Pertinho Entrou ali na cooperativa de leite, mas não tem 1 metro de estrada de chão, tudo calçadinho na porta. Então é dentro da cidade, são 6 Passa numa pracinha pequenininha ali, né? Uma capelinha de Santa Cruz ali. E tem o Matabu, já vai ver uma plaquinha do Capril ali. Não é muito bem sinalizado, mas dá para quem entrar ali e entender. Só perguntar onde que é o Capril do Lago, onde é o sítio do Fabrício, do Fábio Vieira, todo mundo ali sabe, está ali há mais de 40 anos. E é dentro da cidade, 6 quilômetros do Jardim de Cima. 6 quilômetros. 6 tem 1 quilômetros. metro de estrada de chão. Então convido vocês a estarem lá conhecendo o Capril e contar um pouco mais a história do queijo, provar os queijos valencianos lá, de cabra e de vaca. E a gente também faz blends, né? Cabra com vaca, cabra, vaca e búfala. E lá você tem o local de venda também. Temos uma lojinha lá com outros produtos valencianos, né? Só valencianos, geleias. Fica aberto até domingo? Segunda a domingo, de 9 às 16. Que bacana, bom saber, porque no dia que eu fui lá, eu fui para poder almoçar, né? Tem o quê? 1 mês e meio, 2 meses. Aí eu não sabia, né? Mas eu tinha visto propagandas porque aqui, através da UDS, nós fizemos sorteio de 3 passaportes, um com total 100% de gratuidade. Vamos fazer um sorteio de uma degustação lá? Agora? Mas como é que a gente vai fazer? Você pode fazer durante a semana. Sim. Você faz aí, organiza. Sim. O vencedor ganha aí. Sim, eu coloco no seu nome. Você me passa os dados pelo WhatsApp. A gente pode fazer um quiz também, um quiz. A gente pode criar uma pergunta aqui, quem responder corretamente, né? Verdade. Vamos fazer assim, quem sabe qual foi o queijo, né? Que não, esse é muito fácil, do queijo de prato valenciano, né? Não dá, né? Você sabe que a história do queijo de prato valenciano... Então, a gente vai fazer para sortear agora. Vamos sortear agora. Sim, atenção, gente, ó, fica... Não, a gente tá tranquilo. Fique atento aí, porque vai ter aí um sorteio, uma gratuidade aí, lá no Capril do Lago, hein? Degustação de 10 queijos, não só a degustação, a visita completa, né? Vai lá para ver tirar o leite, para participar da ordenha, dar mamadeira para as cabritinhas e fazer a degustação de uma tábua de queijos premiados lá com o Paulo. É só agendar com ele. Sim, claro. No Instagram. Né? Lá no Instagram tem o link também do telefone do Capril, que de cabeça aqui eu não tenho. Mas a pergunta é, qual é o nome do queijo que ganhou o Super Ouro e entrou para a lista dos melhores do mundo lá na França? Então, qual é o nome do queijo valenciano que foi o premiado na França e entrou na lista dos melhores lista dos melhores queijos do mundo? Aí quem mandar a resposta, a primeira resposta... Quem mandar a primeira resposta pra gente aí, ó, já vai ser o contemplado. Já vou deixar aqui, vou passar no WhatsApp daqui a pouquinho pro doutor Fabrício Vieira aqui, ó. O Ricardo Cosati colocou, enquanto isso a gente vai lendo os comentários aqui, ó. Participo do grupo de projetos turísticos onde Fabrício participa ativamente. Muita coisa boa sendo desenvolvida. Quando for marcado o encontro do grupo, estarei presente. Parabéns, Fabrício. Você consegue marcar um, né, Ricardo? Lá no Capril, quem sabe, né? Levar todo mundo lá, tem muita gente ali naquele grupo, a gente está desenvolvendo vários projetos. Estamos fazendo agora a primeira PPP, que vai ser ali na rua Rafael Januzzi, né? Sim. O Servo vai entrar junto também. Vai ser a rua coberta, vai ser a rua mais instagramável e mais monitorada. Já estamos com várias câmeras de monitoramento. Olha, aqui. que bacana. Vai ser uma rua super instagramável, com cafeteria, com beer bar, com áreas instagramáveis para tirar foto, balanças e tudo mais. Um relógio... que vai ser uma rotatória para os carros, há um relógio de flores
Muito bonito o projeto, vai ser apresentado em breve. É um projeto de parceria pública e privada, né? Então repete a pergunta pra gente, Fabrício. Qual é o queijo? Qual é o queijo? O nome do queijo, né? Brasileiro, valenciano. Que foi o único queijo que entrou na lista dos melhores do mundo até hoje. Tá valendo aí, gente. Coloca a resposta pra gente aí, ó. Porque a gente vai fazer o seguinte, se não sair agora, a gente tem aí mais 6 minutos, a gente vai valendo aqui. Quem comentar, manda pra mim no Messenger depois aí, porque às vezes eu não consigo acompanhar, porque tá valendo essa degustação aí lá no Capirô do Lago. Ok, Fabrício? Estou deixando esse final aí para você fazer os seus agradecimentos a quem você queira, sempre. Primeiro, amém. A Deus por estar aqui, a minha família, que é a minha base de tudo, aos amigos, a você pelo convite de estar podendo sempre contar que um pouco da precisar. nossa história. Volto a forçar aqui vocês, reforçar aqui vocês que conhecem alguém que precisa de fazer um implante, vai lá, faz o cadastro nas nossas ações sociais. A gente tem ação social durante o ano inteiro. Para você ter uma ideia, ano que vem a gente já tem todas as datas preenchidas com dentistas vindo de fora. Todos os meses tem um grupo aqui, um grupo em Volta Redonda. Todos os meses. 2026 já está fechado, 2027 está fechado. Então vai ter implante já garantido para fazer até 2027. Sabe alguém que precisa, que não tem condições de pagar o implante? Vai lá, faz o cadastro que a gente vai orientar da melhor forma possível. Que bacana. Eu quero aqui nesse final agradecer aos meus patrocinadores, né? Mercado Cerejinha, Rede Poupe Mais, que tem 2 endereços, né? Vou até passar aqui rapidamente, dá licença, tá, Fabrício? Deixar passar que eu deixei aqui a rota do queijo rodando. Mercado Cerejinha e Rede Poupe Mais, que tem no Jardim Valença e na Água Fria, né? Tem também Casa do Pescado, Mag Utilidades e Panificadora Casa dos Pães, que é uma única casa no bairro Santo Antônio. Entrou comigo quando começou a live pelo primeiro dia 8 de maio de 2020, assim como o Mercado Cerejinha também. A rádio que nós estamos agora aí, ó, transmitindo uma rádio web que é de Valença, do administrador é o Edson Carlos Joseph, uma rádio de hits popular. Ela não é rádio FM, rádio web, que é a Rádio Web Beatmania. Para você acessar, é só você no aplicativo da Rádio Beatmania, Rádio BEAT Mania, ou então www.radiobeatmania.com.br. Obrigado pela carona. E também Instituto CRN de Odontologia, do Dr. Rogério Natal, pai do Eduardo Natal, pai do Vitor Natal, que eu agradeço muito essa parceria aí também. E eu quero que você fique aí no final, porque de um tempo para cá, eu vou dizer há 4 anos atrás, que eu estou há 5 anos e 6 meses com essa live abençoada. Foi uma criação de Deus, Fabrício, quando tudo parou, né? Esse canal tornou-se um canal de evangelização. Eu também sou cristão, né? Sou diácono da minha congregação. Ela tem um nome, mas não tem por enquanto local ainda. Já tinha, mas teve que sair por questões particulares. Mas eu quero dizer para você que nós falamos de tudo aqui e começamos a nossa live falando de Deus, né? Então eu quero colocar um louvor aqui que em homenagem ao doutor Fabrício Natal é em estilo de rock. Eu não sei nem se ele gosta de rock. Gosta? Então eu vou colocar aqui Eu Navegarei. Então o que eu quero falar? Independente do estilo, se fosse um forró, se fosse um pagode, se fosse um samba, porque existe tudo, Deus não faz a distinção do ritmo, né? Esse Eu Navegarei, né? Dando a você aquela confiança que, por maior que seja a minha turbulência, a turbulência que o doutor Fabrício Vieira, toda a família passe, a sua família passe, você pode navegar, as águas ficarão turbulentas, mas o seu barco não será invadido, porque Jesus de Nazaré, ele se faz presente. Eu quero mudar de cena, fique até o final, eu vou mudar de cena aqui. O meu sistema aqui não é o mais profissional do mundo, mas pelo papo que nós tivemos aqui, parece que eu te deixei bem à vontade, né, Fabrício? Muito bacana, ficou bom. Muito obrigado. E depois, se você, tendo tempo, oportunidade de assistir, ele vai ficar salvo no meu Facebook, depois eu levo ele para o YouTube, né? Eu quero que você fique até o final, porque na segunda-feira, ou na terça-feira que vem, nós temos mais uma live e vamos falar sobre arte e cultura. Vamos trazer um duo aqui, um que toca um violão e outro que toca um pistão maravilhoso, que são lá de Rio das Flores. Fique até o final, Deus abençoe vocês, não saia. Escute o rock aí que é para Deus, é para God. Vamos lá.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. A Live do Empresário. Até a próxima. Apresentação: Amaury Figueira.